daquilo que nós ouvimos hoje de manhã na sessão do Infarmed e que eu considero de mais relevante para determinar aquilo que deve ser feito, é que o denominado R, portanto o fator de multiplicação de contágio, passou o valor de 1, o que significa que a partir de agora os casos vão subir muito, está em 1,05, mas se usássemos entre 4 e 8 de abril, mas se usássemos apenas os dados de 8 de abril já era 1,09, portanto vai subir. Nós estávamos, da última sessão do Infarmed, precisávamos de 30 dias para reduzir os casos a metade. E agora precisamos de 30 dias para duplicar os casos. Portanto, estamos numa situação francamente pior. Por outro lado, até ao fim de maio, não é? Nós atingimos o limite, que são os tais 240 casos por 100 mil habitantes, ao longo de 14 dias, o que dá mais ou menos aquele valor de 1.700 casos por dia, naquele número que nós estamos mais habituados a ver, atingindo os 1.700 casos por dia de forma sustentada. E ainda temos a União Europeia a subir fortemente, em situação pior ainda que Portugal. Isto de um lado, mas do outro lado, aquilo que é dito é que se cumprirmos o plano de vacinação, na primeira semana de junho, poderemos ter todos os portugueses maiores de 60 anos vacinados. E isso quer dizer que conseguimos vacinar 96% das mortes, dos óbitos em Portugal. Até à data, 96% dos óbitos eram pessoas com mais de 60 anos. Se todas essas estiverem vacinadas, nós estamos a salvaguardar a resposta do Serviço Nacional de Saúde, que é o mais importante. Conjugados esses dois fatores, o que é que deve ser feito? Esta é que é a questão. Aquilo que nós entendemos que deve ser feito é, em primeiro lugar, não continuar o desconfinamento global no país, não fazer naqueles concelhos que estão com os indicadores de risco mais elevados e nos concelhos que têm fronteira com esses concelhos. Os concelhos com indicadores de risco mais elevados e os concelhos limítrofes desses concelhos não desconfinar enquanto não tiverem os indicadores de risco num plano aceitável. Caso contrário, se nós não travarmos aí, nós daqui por um mês ou dois vamos ter de travar o país todo outra vez. Portanto, eu acho que era prudente nós não desconfinarmos tudo, ou seja, não desconfinarmos aqueles concelhos que estão piores e os que estão à volta, porque há ali uma ligação evidente. Por outro lado, o Governo tem de fazer um melhor esforço em termos de testagem. A testagem não tem, apesar de tudo, corrido da melhor maneira, designadamente nas escolas, que todos já percebemos ao longo destes meses, todos nós, hoje todos os portugueses percebem, são elementos absolutamente nevrálgicos no controle do contágio, e portanto se nós estamos a abrir aquilo que é o principal perigo, então que se faça os testes como devem ser feitos e mais acelerados do que tem sido para podermos minorar esse risco e depois fazer o rastreio bem feito inerentes aos casos detectados. O controlo dos aeroportos é também absolutamente vital. Foi-nos explicado que a variante da África do Sul é muito mais perigosa, está controlada neste momento, mas só continuará controlada se os aeroportos continuarem a ser muito bem fiscalizados. E, finalmente, a vacinação, que melhorou relativamente àquilo que era a situação há uns meses atrás, mas não teve o ritmo que estava previsto. Houve problemas na Europa, houve problemas em Portugal, houve diversos problemas que atrasaram aqui a vacinação, que era o que nós pretendíamos, naturalmente, acelerar, e, portanto, agora o que se pede é que se acelere, ou pelo menos que se cumpra um novo plano e que aponta para aquilo que eu disse, que é na primeira semana de junho ter todas as pessoas com mais de 60 anos vacinadas em Portugal. Sim. Portanto, posso deduzir das suas palavras que assinaria também ou partilharia de um novo estado de emergência e se culpar nesta reunião é vontade do Presidente da República?
Sim, ficou claro, também lhe posso dizer, nem preciso dizer, porque a posição do PSD desde o início é sempre a posição de não obstaculizar a que o Governo tenha todos os meios necessários para combater a pandemia. Não era aceitável que tivessem de ser tomadas medidas e que nós retirássemos ao Governo a possibilidade de as tomar. Isso era contra o interesse nacional, contra o interesse dos portugueses. Mal seja possível que não haver um estado de emergência, eu penso que o Presidente da República é o primeiro interessado nisso e é o primeiro a defender isso. E, portanto, nós confiamos plenamente naquilo que o Sr. Presidente da República quer fazer e apoiamos aquilo que o Sr. Presidente da República quer fazer e que o Governo necessita. Se da próxima vez for necessário, será. Se já não for, tanto melhor. Pode ser que da próxima vez já não seja. Se nós tivermos confinamentos localizados em determinados concelhos, talvez não seja precisa esta moldura legal e possa haver uma mais suave, o que seria desejável. Mas qual é a posição, por exemplo, do PSD em relação às escolas? Com uma abertura nacional também será adaptada? Não, aquilo que é a posição é esta que eu acabei de dizer. Ou seja, em termos nacionais, fazer aquilo que está programado. Mas, em termos regionais, não o fazer. O que é que eu quero dizer? Depois, não o fazemos no território todo, fazemos no território quase todo, mas não fazemos em todo. Vamos pegar naqueles concelhos que têm os indicadores de risco já relativamente desgovernados, digamos assim, e nesses não, nesses até podemos apertar mais, até eles ficarem com os indicadores como deve ser. Eu penso que esta gestão, que nós dissemos que devia ser feita há uns meses atrás, que o Governo desenhou assim, acho que agora tem de ser consequente e cumprir porque estava bem desenhado. Mas nesses concelhos de maior risco, implementando essas medidas locais, as escolas abririam na mesma, no entender do PSD? Não. Neste caso, fala. No meu entender, se eu estou a dizer que num dado concelho que está pior e naqueles que estão à volta não deve desconfinar, a começar por aquilo onde o desconfinamento mais faz multiplicar a infecção, não é? Isso é evidente, não é? E essas medidas locais passariam apenas por uma pausa neste avançar das fases de desconfinamento ou até por um passo atrás? Depende de cada um dos casos. Isso agora depende de cada um dos casos e dos indicadores. Desconfina no momento em que o indicador estiver igual àquilo que é a média nacional ou estiver dentro dos parâmetros necessários. Aliás, nesse aspecto, o Governo fez bem, tem aquela matriz ou aquele gráfico, ou quiser, com os 4 quadrados, explica muito bem o que se pretende e, portanto, aquilo que eu sempre disse é que nós não podemos prejudicar o país por causa de uma dada região, portanto, o país está apto, vai, aquelas regiões, e agora estou a entender a região como concelho e os circundantes, tem de ser assim. Gostava de ouvir ainda a propósito daquilo que disse ontem sobre a reforma que defende na Justiça. Esperava, por exemplo, do Presidente da República uma presença mais assídua nessa questão ou que fosse o PIB ou que tivesse outra intervenção nessa reforma? Aquilo que eu espero é que neste enquadramento que estamos a viver agora, ele sirva para nós percebermos que temos efetivamente de fazer uma grande reforma da Justiça, mas não sirva para o costume, e o costume é toda a gente a opinar e a dizer como é que se resolvia já o problema da corrupção. Isso é que não me parece bem, porque estar a decidir a quente em cima das situações só para parecer que vamos resolver o problema a partir de agora é justamente não resolver o problema. Nós não temos apenas um problema de combate à corrupção em Portugal, nós temos um problema com o sistema de justiça como um todo. E, portanto, é esse todo que nós temos de olhar e ter medidas estruturais para o resolver. Portanto, não esperava do Presidente da República, ainda bem que ele não fez, que ele tivesse vindo no sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira, ou hoje, opinar em concreto sobre o caso Operação Marquês. Esperava que ele não fizesse e ele não fez. E isso com certeza, mal fora, senão estava num outro papel que ele já teve de comentador que não é o que ele tem agora, não é? Em relação às relações autárquicas, está em condições de garantir que o PSD não vai estabelecer um acordo com o Chega dos Açores? Eu estou em condições de garantir aquilo que sempre garanti, ou seja, que nós fizemos um acordo de coligação com o CDS, não é em todos os lados, mas onde localmente quiserem fazer,
Esse acordo depois, em determinados conselhos, se houver interesse disso, se as diversas conselhias quiserem propor o PPM, com o Partido da Terra, coisa nós aceitamos, com nós cidadãos, nós aceitamos, com o Chega não. Com o Chega não. Já fico, não é? Pronto. Agora, o problema que se coloca é que nós não temos tutela nas regiões autónomas, Madeira ou Açores, não temos tutela. Nós temos aí de fazer uma gestão política, mas no limite, quando as listas entram em tribunal, aqui no continente é o secretário-geral do PSD que mete as listas em tribunal ou quem ele passar à procuração. Nas regiões autónomas não é ele. Nas regiões autónomas é o secretário-geral na Madeira ou o secretário-geral nos Açores. E, portanto, aquilo que é desejável é que nas regiões autónomas façam o mesmo que nós fazemos no continente, e fazer o mesmo é não fazer coligações com o Chega. Se isso vier a acontecer, que eu não faço a mínima ideia, nunca falei, as notícias que andam aí, não tenho nota disso. Deixe dizer, pronto, eu não tenho conhecimento de nada, mas estou-lhe a dar, faça a pergunta que faz, estou-lhe a dar as regras, o modelo em que nós nos movemos, não é? No limite, haver esse acordo então. Mas essa pergunta não é para mim, tem de ser feita localmente. Para mim é nacional. Assim como quando foi o acordo, que não é o acordo, aquele apoio parlamentar em termos de governo da região, é a mesma coisa. Eu não tive qualquer ação. Era depois, no fim, de poder concordar ou discordar. E aí concordei. Se acontecer agora, de uma forma como vem a notícia, eu não concordaria. Mas não sei se é assim que vai acontecer. Oficialmente não sei nada. Da Amadora, portanto, ouvimos o secretário-geral do PSD, José Silveira, dizer que era uma boa candidata para as eleições autárquicas, no entanto, que não seria uma escolha para um lugar como deputada na Assembleia da República. Isto não faz olhar para o PSD com dois pesos e duas medidas? Não, ele não disse que ela não seria deputada à Assembleia da República. Ele diz que o crivo que se faz para uma candidatura a uma autarquia não é exatamente o mesmo crivo que se faz para uma candidatura à Assembleia da República. E isso... Não estou a falar na pessoa em concreto. Estou-lhe a falar nas regras. E é assim. Porque, e mais ainda, até lhe digo mais ainda, ele não disse, eu digo-lhe mais ainda. O crivo que eu faço para uma candidatura a um dado conselho não é rigorosamente o mesmo crivo que eu faço para um outro conselho de perfil diferente. Aquilo que se requer, o perfil que se requer de um candidato para a Câmara do Porto não é exatamente o mesmo perfil que se possa requerer à Câmara de Lousada, ou à Câmara de Baião, ou à Câmara de Matosinhos. Os perfis não são exatamente iguais. Portanto, o crivo que se faz até da autarquia para a autarquia pode ser diferente. E de uma autarquia, o perfil para um autarca, o perfil para um deputado não é exatamente o mesmo. Com isto, ele não estava a dizer, e eu também não estou a dizer, o que é que se faria com essa candidata em concreto. Ele disse isto, e isto corresponde à verdade. Não disse que ela ia ou que não ia, penso eu. Eu não estava lá na sala, mas penso eu. É o perfil certo para a Amadora? É o perfil certo para... Se não fosse o perfil certo para a Amadora, seguramente que nós não tínhamos aprovado, como é lógico. Não é? Decisão para Oeiras? Não. Isso vai ser analisado ainda. Obrigado.